do Wellington José. Hoje nós estamos aqui, né? Livezinha do Prazer em Correr em Notícias. Hoje com as psicólogas Patrícia e Márcia. A gente vai bater um papinho. Eu vou pedir duas coisas para vocês, na verdade, de início, né? Para que vocês se apresentem e depois da apresentação de vocês aí, vocês veem, acho que é a Paty que vai começar falando com a gente, né? Ou se for no Caro Coroa, vocês veem aí quem joga a moeda para cima. E eu queria que você explicasse uma coisa para a gente de antemão. Se apresenta e já explica. O povão, a massa, tem uma mania de falar que psicólogo é coisa de louco, né? Então, eu acho que seria bacana, até para a gente, antes de iniciar qualquer coisa, falar de pandemia, falar disso, falar daquilo, que vocês pudessem explicar um pouquinho para a galera, dar uma palhinha aí, né? Uma pincelada, o que é psicologia, o porquê que o Marcelo, por que o vovô deve procurar, em que momento buscar a ajuda de um psicólogo, porque eu acho que isso é bastante importante, né, Márcia e Paty? Porque as pessoas têm talvez isso é meio obscuro para as pessoas, mentalmente as pessoas elas crescem sendo trabalhadas de que isso realmente é coisa de louco, quando na verdade não. Então, passo a palavra para vocês aí, vocês dão se apresenta e pincela para a gente aí. Vai, Paty. Então, eu sou a Patrícia, eu sou psicóloga, né? Me formei na Universidade de Cruzeiro do Sul, junto com a Márcia, e hoje nós somos amigas na pós também, né? Nós cursamos uma pós-graduação em Gestalt Terapia, né? Que visa a abordagem clínica institucional. Então, referente à pergunta que você fez, porque muitas pessoas ainda em 2020 têm essa concepção, né? Uma concepção equivocada de que apenas as pessoas loucas procuram a psicoterapia. Então, só para entender um pouquinho melhor do conceito de saúde, né? Pensando na Organização Mundial de Saúde, ela define como saúde um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença, né? Então, a psicologia, ela é uma ciência que ela estuda não apenas a mente, o comportamento humano, mas os processos fisiológicos, biológicos, né? É uma ciência que ela não atua apenas no tratamento da doença, mas na prevenção e na qualidade de vida do ser humano também. Então, considerando que a psicologia é uma ciência que atua na prevenção e na qualidade de vida, né? Então, se hoje você se percebe que em diversos momentos você acaba não conseguindo colocar em prática um projeto, seja pessoal ou profissional, porque você não se sente capaz, não se sente valorizado, né? Então, se hoje existe um profissional que pode te auxiliar nesse processo, por que não buscar ajuda, né? Muitas vezes nós acabamos indo a algumas concepções que a gente escuta no decorrer da vida, como aquela frase que acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E muitas vezes a gente acaba tendo essas frases como verdade, né? E a gente acaba não investindo naquilo que nós desejamos ou naquilo que nós acreditamos. A gente não valoriza, a gente não acredita no nosso potencial, na nossa competência, né? E aí, enquanto psicólogas, né, acho que a Márcia também vai falar um pouquinho a respeito, nós consideramos o ser humano na sua totalidade, né? Então, a gente entende que a cultura, o meio em que ele se desenvolveu, assim como as relações que você teve ao longo da vida, elas acabam te afetando de alguma forma. Então, nós somos influenciados, né, pelas situações e pelas relações que nós vivenciamos. Legal. Assim como, de alguma forma, a gente acaba influenciando as outras pessoas também, né? Então, o processo psicoterapêutico não é apenas para aquela pessoa que está em depressão, que tem alguma situação pontual, mas ele também serve como um processo de autoconhecimento, né? E nesse processo a gente consegue descobrir, olha eu gaguejando. Esse processo ele pode ser transformador, né? E ele acaba propiciando descobertas e encontros que só o autoconhecimento que só são possíveis com autoconhecimento. Agora eu vou deixar a Márcia falar um pouquinho.
A Paty falou bem completinho, eu acho, né? Está bem explicadinho. Bom, o meu nome é Márcia, como a Paty disse, nós nos formamos juntas e hoje estamos numa pós, né? A única coisa que eu acho que talvez acrescentaria no que ela disse é exatamente isso. Nós somos seres únicos, né? Cada um de nós temos experiências diferentes, e o meio em que nós vivemos, ele é influenciador nas nossas ações, no nosso comportamento. Esses comportamentos, como a Paty mesmo mencionou, eles podem se cristalizar e a gente se sentir aprisionado, às vezes, em determinadas situações, a gente não consegue dar um passo à frente porque você fica preso a situações que você já viveu e que, de alguma forma, a psicologia, ela pode te ajudar, ela te oferece a oportunidade de, através do seu autoconhecimento, através da sua vontade, né, porque 50% de um e 50% de outro, ou seja, o psicólogo, ele atua de forma técnica, mas ele tem 50% nessa ação, a outra parte, ela pertence ao ser, né, que está querendo se transformar, e é possível, através de técnicas, através desse autoconhecimento, dessa busca, a gente ressignificar conceitos, ressignificar ações e comportamentos para o nosso bem-estar, né, que automaticamente, como a Paty disse no início, nós somos seres que somos psíquicos, físicos, biológicos, então nós somos um todo, e para que isso funcione de forma completa, ou seja, satisfatória, favorável, é como se fosse uma engrenagem que ela precisa trabalhar certinha, bonitinha, para que a coisa aconteça de forma bem bacana. Acho que é isso. Isso aí, bacana, né? Então, na verdade, a psicologia, ela serve até para a gente lidar com as situações que às vezes são corriqueiras, não é isso, Paty e Márcia? Até porque se a gente for levar a sério essa questão de que a psicologia é para louco, como é que a gente vai fazer com um filho, com uma criança, que às vezes precisa até de um auxílio aí, psicopedagógico e tudo, como que nós vamos agir como se essa criança tivesse um distúrbio mental? Na verdade, não é isso, né? Mas que bom que a Paty voltou aí. Eu pensei que a gente já ia ter que, na primeira vez, a gente ia ter que criar um plano B aí, né? Final caiu. E a Márcia assumiu o plantão. Nós temos até alguns comentários aqui, ó, da Valdineia, que o seu áudio estava ruim, realmente estava cortando bastante. Seja bem-vinda, Valdineia. Obrigado por estar conosco aí. Agora que nós já sabemos, então, que a psicologia não é para loucos, e nós aqui somos pessoas normais, eu queria saber de você, Paty, como que a gente sabe que essa pandemia, ela veio invadir as nossas vidas aí de uma maneira, assim, que se nós não nos cuidarmos psicologicamente, nós vamos nos destruir. Assim como tem sido avassaladora em determinadas áreas das nossas vidas, né? Financeiramente, tem muito casal aí que está em pé de guerra. O financeiro não dá muito para a gente falar, porque a gente depende muito da economia, depende de patronato, de uma série de coisas que acabam fugindo das nossas mãos, né? Mas a gente que tem, por exemplo, eu vou até dar um exemplo meu, a gente tem trabalhado home office, eu e a minha esposa. Aí, às vezes, ainda tem uma criança, tem um neto, tem alguma coisa aqui. Ela está numa reunião, eu estou em outra aqui, e os dois estão falando ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente ainda dá umas engasgadas aqui, cola uns patinados, né? Como que a pandemia afeta a gente psicologicamente? Então, na verdade, né, a questão da pandemia, na quarentena, ela acabou evidenciando ou despertando muitos sentimentos que até então, com a correria do dia a dia, a gente acabava não se dando conta, né? Então, se você parar para pensar, dias antes da quarentena, raramente uma dor de garganta te deixaria preocupado, né? Então, é natural que, diante de toda essa mudança de rotina que nós estamos vivenciando, que em alguns momentos o medo e a ansiedade eles se façam presentes, né? Porque nós estamos num momento de incertezas. A gente tinha aquela falsa sensação de controle, né? De controle de tudo. E a pandemia veio para mostrar que não, né?
Então, hoje nós temos uma incerteza sobre o controle da doença, sobre tempo de duração, como se não fosse bastante toda essa questão da insegurança, né, de incertezas. A gente tem que tomar cuidado com as notícias falsas que estão sendo divulgadas na mídia, né? Então, nós tivemos que fazer várias mudanças na nossa rotina, né, com o intuito de tentarmos nos readaptar a esse momento, né? Então, muitas famílias tiveram que, como você mesmo falou, algumas pessoas acabaram trabalhando de casa, então, ainda o distanciamento social, tem todas aquelas medidas que a gente não ia adaptar, então lavar a mão constantemente, né? Usar álcool em gel, usar máscara, não poder abraçar. A gente acabou se distanciando das pessoas que nós estávamos adaptadas a conviver devido à pandemia também, né? Como você falou nessa questão de trabalho, é uma questão que é difícil a gente aprofundar, né? Cada caso é um caso, mas muitas pessoas perderam o trabalho, ou tiveram a renda, né? Tiveram uma diminuição na renda também. Então, eu entendo que é um momento muito difícil, né? Nós não estávamos adaptados a viver dessa forma. E aí, como a maioria das rotinas, a maioria das famílias acabavam passando a maior parte do tempo fora, então é natural que existam alguns atritos, algumas diferenças, porque pensa, a maioria das pessoas, normalmente a maioria dos casais passavam a maior parte fora, né? Um dos dois acabava trabalhando fora, a gente não tinha tanto tempo de convivência. A mesma coisa em os filhos. Hoje, quem tem filhos, então, quem está trabalhando de casa, além de dar conta do trabalho de casa, cuidar dos filhos, né? Muitas famílias acabam tendo que dividir a internet. E pensa para uma mãe que trabalha home office, tem mais de um filho, ter que dar conta da casa, do trabalho e das tarefas online. Então, realmente, né, não é um momento fácil. Acho que as famílias estão se ajudando conforme as suas possibilidades, né? E é natural que alguns sentimentos que até então a gente acabava não dando atenção, eles acabam meio se evidenciando mesmo, né? Muitos sentimentos como oi. Paty e Márcia, lógico, né? É que ela estava falando, como eu ia cortá-la, né? Tira uma dúvida para mim. Você me falou um negócio agora interessante, né? Que na verdade é até natural, devido às incertezas, insegurança, o próprio distanciamento social. E esses atritos, ele acaba se tornando, vamos colocar entre aspas, naturais, por quê? Porque agora, poxa vida, eu estou trabalhando com a minha esposa, você colocou uma situação legal. Eu, graças a Deus, hoje meus filhos estão criados, é uma situação assim esporádica, vira um neto, 2 até 4 para casa aqui, né? Mas é uma coisa que também fugiria do natural, mas tem aquele pai e aquela mãe que os dois estão dentro de casa, talvez uma realidade que um ficou desempregado, perderam renda, eles não estavam habituados a ficar as 24 horas juntos, com as crianças 24 horas, que estariam na escola correndo dentro de casa, e eu tendo que me desdobrar para uma realidade que não é minha, do trabalho em casa. Beleza, é até natural isso, mas como que nós podemos, assim, trabalhar o nosso emocional, o nosso psicológico, para ao menos a gente minimizar, né, esse impacto dentro do quadro familiar? Porque, afinal de contas, quando eu brigar com a minha esposa, eu vou trazer uma realidade para dentro do meu casamento, mas também para esse cara que tem os 2 filhos correndo dentro de casa, ainda um reflexo para essas crianças. Então, como que eu trabalho o meu emocional para eu tentar me segurar de alguma forma e não voar na jugular de ninguém? Eu acho que assim, olha, nós vivemos, como a Paty começou no início, nós tínhamos uma rotina e hoje nós temos outra rotina. Para cada família, essa rotina, ela vai acontecer. Eu estou vendo que o pessoal está perguntando assim, como eu não engordo? Também, a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas assim, dentro de cada casa, de cada família, e na dinâmica, na sistêmica de cada família, a forma de tratar e de trabalhar isso vai ser diferente, né? A princípio, o que se falou muito dentro
das lives dentro da psicologia foi criar uma rotina. Por que criar uma rotina? Porque quando você está... Normalmente você tem o hábito de ficar dentro da sua casa no final de semana, que é onde você está descontraído, você está para descansar, ou para passear, ou para fazer algumas coisas. E de repente você está lá para tudo, né? Para trabalhar, o seu quarto virou seu ambiente de trabalho, virou o seu quarto. Existem algumas famílias onde só tem um cômodo, onde ela pode trabalhar e usar a internet. Como é que a gente faz isso, né? Que desorganização é essa? Então, o primeiro passo é tentar organizar uma rotina diferente. Então, o que a gente indica coloca num papel grande, né? De manhã, tarde e noite. Quem tiver filho, que essas crianças participem dessa rotina, que se tem horário para levantar, para tomar um cafezinho, para almoçar, para você fazer o lanchinho da tarde, para jantar, porque senão vira uma coisa só, e aí é óbvio, você come o dia todo, você não faz nada, você fica o dia inteiro na internet, a criança corre, a casa não fica limpa. Como é que você mantém uma casa limpa com 2, 3 crianças correndo para lá e para cá? Né? Vou ficar louca por causa disso? Então, assim, algumas coisas você tem que aprender a ignorar, né? E a entender que é um momento que vai passar e tentar realmente montar uma rotina para todo mundo ir se familiarizando num processo diferente, né? Uma outra coisa que eu acho muito bacana e eu acho primordial é sempre conversar, né? Tudo bem que existem momentos e que vão haver conflitos, fazem parte, até mesmo porque eu acho que o conflito ele faz parte do nosso crescimento, né? Através do conflito que a gente desenvolve outras formas de se relacionar, outras formas de entender o que o outro precisa e o que o outro quer. E nesse momento a questão do respeito, né? De tentar respeitar realmente o outro na integridade dele, né? Entender que, por exemplo, ele não gosta de ouvir o som da televisão alto, mas todas as outras pessoas da casa querem ouvir algo, então vamos respeitar um pouquinho isso, a gente está no mesmo ambiente, então o ideal seja que faça com que esse ambiente, ele seja o melhor possível para todas as pessoas que estão lá dentro, né? E acho que é isso. E uma outra coisa, né, a questão da alimentação, né? Eu vi lá que o pessoal anda perguntando, e a gente realmente acaba extrapolando um pouco, né? Por que a gente extrapola? Porque, de alguma forma, o alimento, o chocolate, principalmente o doce, o açúcar, né? Ele nos traz uma saciedade. Ele nos traz uma saciedade momentânea, né? É naquele momento. Depois que você parou, depois que você comeu, daí a pouco vem de novo a vontade de comer, que é essa questão da ansiedade, né? Então, a gente trabalha nessa pandemia com o medo e com a ansiedade. O medo, por conta desse Covid, ou desse vírus que a gente não sabe como ele pega, quem tem, quem não tem, como eu faço, como eu entro, como eu saio. E isso causa medo, o medo de alguma coisa real. E a ansiedade, ela vem por conta sempre do si, né? E quando eu voltar a trabalhar? E se eu perder o meu emprego? E sempre em cima do e se? Então, isso vai causando realmente um vazio muito grande, e aí vem essa vontade de comer, né? Uhum. E o que a gente faz com isso, né? De novo, a gente volta para aquele mesmo primeiro ponto, que é a questão da rotina e o autocontrole. É muito difícil, é óbvio, você ter o controle total nesse momento, mas tentar fazer ele ser o mais próximo do normal possível. E aí, inserir exercícios, né? E a gente fala, mas como que eu vou inserir exercícios num apartamento com um cômodo? Dá para fazer algumas coisas, né? A gente tem aí no YouTube inúmeros exercícios que é possível você fazer num lugar pequenininho, né? Ou fazer uma caminhada de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Vou parecer louca? Pode ser, mas não, né? Então, é isso. E, Patrícia, o que você comentaria? Então, acho que completando um pouquinho do que a Márcia falou, para quem tem filhos, né? Eu acho que é importante, é natural também que em alguns momentos as crianças fiquem
desanimadas, frustradas, principalmente porque a mudança para elas foi muito grande, né? Então elas saíram de uma rotina em que elas iam para a escola de segunda a sexta e passaram a ter aula em casa, então os estímulos eles são completamente diferentes, né? Então, para quem tem filho, é muito importante você se mostrar presente, colocar à disposição, não ficar comparando uma criança com a outra, né? Porque quando a gente fica comparando uma criança com a outra, em vez de ajudar, só faz com que ela se sinta desanimada, frustrada, e eu acho que essa não é a intenção no momento, né? Então, eu acho que se você perceber que seu filho está muito nervoso, irritado, frustrado, é importante se você conseguir parar, sentar ao lado dele, perguntar o que ele está, como que ele está se sentindo, se colocar à disposição para auxiliá-lo no que for necessário, né? Mas eu entendo também que cada família vai se ajustar esse período conforme as suas possibilidades, conforme a sua realidade, né? Mas é muito importante a gente rotular a criança, não ficar comparando uma criança com a outra, porque eu entendo que da mesma forma que não está sendo fácil para os se adaptarem, para as crianças também não está sendo, né? E como a Márcia pontuou, é um momento em que eu acho que o respeito tem que prevalecer, né? E além do respeito, eu acho que eu utilizaria a palavra flexibilidade, porque nós estamos num momento novo, né? De muitos desafios para todos da família, e acho que a melhor forma para que a gente consiga manter um ambiente mais saudável, um ambiente mais gostoso para conviver seria ter flexibilidade mesmo. Show de bola. Acho que já deu. É bom que esse bate-papo aqui, eu acho que deu para as pessoas se nortearem melhor aí, até a questão da psicologia, a área que realmente ela nos ajuda, né? Não é na nossa loucura ou não, na nossa falta de sanidade ou não, mas ela vai de encontro aí muitas vezes aos nossos medos, aos nossos anseios, aquilo que a gente fica pensando muito, que já antecipando as dificuldades da nossa vida. Então, quer dizer, a psicologia ela vem sempre aí de um auxílio para nos nortear, de repente, aí até em tempos difíceis, né, meninas? E não para tratar a cabeça de ninguém de loucura. Então, fica aí para os que estão assistindo, ó, podem procurar elas aí tranquilamente, que ninguém vai chamar vocês de louco, não, tá bom? Agora, dentro do que a gente ouviu, de tratar os nossos medos, ansiedades, mudar a nossa rotina, é muito legal, porque aí veio um tapa na cara agora, né? Porque agora que a gente está conseguindo mais ou menos, Paty e Márcia, ajustar a nossa rotina. Criamos aquela rotina que, acho que foi a Márcia que comentou, né? Da gente criar ali dentro de casa, já que está tudo desestruturado, mas criar uma rotina dentro dessa desestrutura. Aí a gente toma um tapa na cara, porque agora os nossos governantes vêm e falam que vai começar a liberar tudo, né? Então, nós supostamente estamos na retomada da nossa vida normal, estamos caminhando à normalidade, né? Só que essa normalidade, ela continua, a gente indo para uma coisa que ainda temos medos e ansiedades, porque todo mundo estava louco para acabar a pandemia, mas é certo que os noticiários, pelo menos, revelam que isso não acabou 100%. Mas há liberalidade agora para a gente retornar ao trabalho, para o shopping abrir, para a gente começar conscientemente. Nós temos acesso, um pouco mais de acesso às pessoas, às compras, só que muita gente continua com medo. Como que eu trato agora, meninas, essa nova realidade? Como que como que eu trabalho isso em mim para eu ter medo, mas o meu patrão mandou eu voltar a trabalhar, eu não posso continuar no home office, ou eu vou trabalhar ou eu estou na rua, né? Mas eu continuo com medo do vírus, porque cada um também tem uma cabeça, né? Então fica difícil isso, falar que está seguro ou não está seguro. Não precisa ter medo, precisa ter medo. A gente está tendo em todo o tempo, há dias e dias e dias aí, só informações negativas, a gente morrendo e que está aumentando o número de casos e que não tem remédio para isso, não tem cura, mas agora o povo me põe na rua para eu acessar tudo, inclusive as pessoas que estão doentes, assintomáticas. Como que eu trabalho isso agora na minha mente para eu voltar à minha suposta rotina normal? Qual a dica que vocês deixam para a galera aí?
Bom, posso falar um pouquinho, Paty, depois você entra. Pode, claro. Eu acho que assim, ó, o que nós temos em mãos nesse momento? Então, a gente falou um pouquinho, eu falei um pouquinho a respeito para vocês do medo, né? Que são os medos de um vírus, né? O medo de algo que está aí, que a gente não sabe direito como lidar com ele. Como é que eu trabalho isso? O que é que a Organização Mundial da Saúde nos propõe? Eles propõem que a gente use máscara, que a gente não fique em aglomerações, que a gente fique em casa o máximo que puder. É óbvio que vai ter momentos em que não vai dar, ok, mas aí quando você tiver que sair, você sai, mas quando você volta, você troca a sua roupa, você usa o álcool gel, usa o hábito de lavar as mãos com mais frequência, tomar o cuidado com o manuseio dessa máscara. Então, são pequenas ações, né, que os nossos medos encontram para enfrentar esses problemas que estão vindo. A Paty no início falou que nós estamos numa abordagem da Gestalt terapia, que ela fala do ajuste criativo. Então, o que a gente precisa? Desde essa criação de uma nova rotina, que a gente fez lá atrás, quando a gente precisou ficar em casa, a gente vai ter que fazer uma nova rotina para esse novo momento que está iniciando agora, né? Como que eu vou fazer, por exemplo, se eu tiver que pegar ônibus? Como que eu vou fazer se eu tiver que pegar metrô? Então, tudo é uma questão de tentar entrar num ajuste junto com o local onde você trabalha, ou com essas questões de roupa, né? Existe, por exemplo, uma forma onde você deixa uma quarentena dentro da sua residência. Você pode sinalizar até com giz ou alguma coisa, um local onde, quando você chega da rua, você põe as suas coisas todas ali, e aí você entra para dentro da sua casa. Então, deixa aquilo em quarentena, depois coloca para lavar ou faz a higienização adequada. Com relação aos alimentos, nós não tínhamos a rotina de lavar, hoje nós temos essa rotina. Então, são esses mecanismos que a gente tem para nos defendermos. E isso, esses mecanismos de defesa é que nos faz um pouco mais fortes para o enfrentamento desse processo nesse momento. Paty. Eu acho que além de tudo que a Márcia já comentou, né? Então, acho que tem a questão de você focar o seu pensamento no aqui e no aqui e agora, né? Então, focar em ações que estão sob o seu controle, como a Márcia já falou, né? Para quem precisa retornar ao trabalho. Então, foca nas ações que dependem apenas de você. Tem a questão da máscara, do álcool, né, como a Márcia já comentou, se você conseguir se manter longe de aglomerações. Então, existem várias medidas que estão sob o controle, né? Mas além de tudo que a Márcia já comentou, eu acho que uma das formas de autocuidado também é você não negar os seus sentimentos, respeitar os seus limites, né? Se conectar com aquilo que realmente faz sentido para você, porque muitas vezes nós agimos no automático, né? Então, nós não permitimos experienciar os nossos sentimentos, só que o fato de você não se permitir sentir medo, não se permitir faz com que esse medo e essa ansiedade deixe de existir, né? Então, como a gente sempre, né, acaba falando, é natural que nesse momento a ansiedade, o medo se façam presentes, mas como que a gente consegue controlar a ansiedade? Focando no presente, né? Então, deixa você ficar, mas e se? Não, então foca no aqui e agora. O que eu estou fazendo agora para que eu possa me proteger da melhor forma possível, né? Então, realmente redirecionar o seu pensamento prudente, formas que faz com que você consiga, né, meio que deixar um pouquinho essa questão da ansiedade de lado. Porque muitas vezes a gente acaba meio que agindo no automático, né? Então, muitos somos educados a ser racionais, né? Aí você não pode demonstrar no trabalho, por exemplo, que você está com medo, que você está com receio, porque senão você não pode, você vai se mostrar uma pessoa fraca. Não é isso que as empresas esperam de um funcionário.
Só que muitas vezes, né, aquela sensação de medo, de se sentir sufocado e ansioso, ela está relacionada a esse sentimento que você guarda e não expõe nem para você, nem para ninguém de forma alguma, em momento nenhum. Então, também é importante você respeitar os seus limites, né? Vivenciar essa questão dos medos, experienciar os seus sentimentos, e se em algum momento você perceber que esse medo, essa ansiedade, ela te paralisa de alguma forma, aí eu acredito que seja a hora de buscar uma ajuda profissional, né? Porque se existe um medo, um receio, mas se você consegue, de alguma forma, você não está atrapalhando sua rotina, né? Você consegue ir ao trabalho com as suas medidas de prevenção. Então, eu acredito que se é algo que você consegue lidar, que você consegue, né, levar o seu dia a dia de uma forma natural, dentro daquilo que nós estamos vivenciando, né, considerando que nós estamos numa pandemia, esses sentimentos são esperados. O estranho seria, na verdade, assim, o estranho hoje é quem vai trabalhar, não, tá tudo bem, não vai acontecer nada, né? Então, não tem como a gente negar a realidade hoje é essa, né? Mas, como nós já comentamos, existem várias medidas, né? Várias medidas para que você consiga realmente manter seu foco no presente, para que você consiga meio que distanciar essa questão da ansiedade um pouquinho também, né? Então, acho que diante de todas essas mudanças que nós já vivenciamos e que nós vamos vivenciar ainda, acho que muitas empresas vão ter que se reajustar, acho que muitas pessoas que estão trabalhando em home office talvez não voltem num curto prazo, né? Mas o que eu acho importante é você conseguir esse tempo para você se conectar com você, investir um tempo para que você faça alguma coisa que você se sinta bem, nem que seja 5 minutos por dia, sabe? Às vezes a gente fica pensando em coisas mirabolantes, mas como é que eu vou fazer uma coisa que eu me sinta bem, que eu me sinta melhor, sendo que eu não posso sair de casa? Às vezes, depende, né? Às vezes, para algumas pessoas, ficar 5 minutos deitada no sofá sem fazer nada já é um momento que faz com que ela se sinta melhor com ela. Então, a gente pode pensar em pequenas atitudes, em pequenas coisas que a gente consiga fazer mesmo durante a quarentena e que faça com que você se sinta melhor, né? É isso daí. Valeu, viu, Paty? Você falou algumas coisas agora que, inclusive, me chamaram bastante atenção. Para o retorno, nós focarmos nas ações que dependem somente de nós mesmos, né? Porque senão a gente vai sair meio atabalhoado aí, meio desesperado e a gente vai acabar se perdendo nesse caminho. E, inclusive, esse desespero pode acabar nos levando ao esquecimento de fazer coisas que seriam tão primárias nesse momento, que é a higienização das mãos, máscara, conforme a Márcia falou, então coisas que serão primárias a partir daqui, né, tem que se tornar um hábito, a gente, na hora do desespero, a gente pode acabar esquecendo. E acho que um outro ponto que você falou de extrema importância é nós não negarmos os nossos sentimentos, né? Porque a partir do momento que a gente começa a negar estas realidades, aquilo que é real, aí realmente a gente vai começar a se perder. Mas e se ocorrer de eu me perder? Aí eu acho que é o momento de nós abandonarmos a brincadeira que nós fizemos lá no começo, de achar que psicologia é loucura, isso tudo foi só para chamar a atenção de vocês aí para a questão da psicologia, mas aí nós realmente focarmos e buscarmos ajuda, se necessário, porque nós temos que buscar o nosso bem-estar, nós temos que estar em equilíbrio o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, e a gente realmente não pode descuidar disso, porque isso vai afetar todo o demais, né? Então, que a gente possa ter esse equilíbrio, se em algum momento a gente perceber que nós estamos perdendo aí a rédea da situação chamada vida, que a gente possa, sem vergonha alguma, sem preconceito algum, recorrer aos nossos especialistas, recorrer aos nossos psicólogos. Tem um texto que eu gosto por demais que diz: assim como o homem pensa na sua mente, assim ele é. Então, que acima de tudo, não desprezando o contexto da realidade, mas que nós possamos ter pensamentos positivos, que nós, em meio à pandemia, em meio a tantas notícias negativas, que nós possamos continuar buscando a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que possamos nos encher também de positividade, trazer à memória aquilo que de verdade nos dá uma nova esperança, né? Porque senão a gente vai focar nesse negativo, a gente vai
colocar só coisas, nuvens negras aí na nossa mente, e realmente nós vamos nos perder de uma maneira muito fácil. Tati, Márcia, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por atender aí o nosso chamado de loucura, de fazer esse especialzinho aí de como as pessoas se comportarem nesse momento de pandemia, porque, inclusive, ela continua, né, meninas? Então, a dica que vocês deram de criar uma nova rotina, acho que foi a Márcia que falou, dentro dessa nova realidade, mas criar também uma rotina pautada na atual conjuntura agora, que a gente possa continuar nesse foco, nessa visão, porque, afinal de contas, apesar de ter a liberalidade, a gente ainda não sabe como que vai ser a continuidade desse novo. Se vamos ter que regredir um pouco, conforme diz o governador aí, né? Se necessário regredir, então também para que a gente não crie expectativas exageradas, né? Porque senão a gente cria aquela expectativa exagerada e quando essa expectativa ela não se cumpre, aí vem ansiedade e a ansiedade vem trazendo um monte de amargura para dentro da gente, aí toca a nossa vida a comprar chocolate para comer. Então, para que a gente possa evitar tudo isso e uma briga com as nossas nutricionistas, que a gente possa tentar viver em paz da melhor maneira possível, com um pensamento positivo. Um beijo no coração de todos aqueles que estão assistindo. Um beijo no coração de vocês, menina. Obrigado pela participação. Obrigada pela oportunidade. Pelas orientações. Fiquem com Deus. Amém.